Fala, galerinha, tudo bem com vocês? Eu sou Cristiano Vaniel, professor de literatura aqui do Universitário Litoral, e antes de começar esse Drops das leituras obrigatórias da URGS, já peço para deixar o like no vídeo, se inscrever no canal e seguir o Universitário Litoral nas redes sociais. Bom, gente, nós vamos falar aqui de um autor que, seguindo o caminho da URGS, em colocar dramaturgos que não seja de língua portuguesa, no, nos vestibulares passados, né? Nós tínhamos William Shakespeare, né, dramaturgo inglês, ali com a sua obra-prima, digamos assim, Hamlet, né? Aqui, então, nós vamos falar de um autor grego, galerinha. Nós vamos falar aqui de Aristófanes. Aristófanes, que está dentro aqui do teatro da Grécia Antiga. Vejam só, nasceu aqui em 444 a.C. e veio a falecer em 386 a.C. O que a gente tem que se atentar aqui? A URGS, ela pode brincar com as produções literárias do Aristófanes, assim como com William Shakespeare. A URGS tentou ludibriar os candidatos, colocando ali tragédias, poemas e romances, sendo que romances o William Shakespeare não escrevia, né? Então, aquela alternativa estava incorreta. A gente tem que se ligar aqui com Aristófanes. Em qual sentido? O que nós temos hoje, né, o que ficou para a posteridade das produções do Aristófanes foram os dramas, os textos teatrais. Então, Aristófanes é um dramaturgo, tá bom? Um dramaturgo grego, escreveu ali mais ou menos 40 peças teatrais, e todas elas, né, foram encenadas nos festivais, nas festas dionisíacas, né, ali no teatro de Atenas, dentro da Acrópole, mas poucas sobreviveram ao tempo. E uma que sobrou, e a leitura obrigatória, Lisístrata, né, ou a greve de sexo, né, porque pode aparecer com este nome também, mas normalmente o que é mais comum é Lisístrata ou a Guerra do Sexo. Ela foi encenada em 411 a.C. O que a gente tem que se atentar aqui? Nós estamos falando de uma comédia grega, pessoal. Não é tragédia, tá bom? Não é uma peça tragicômica, não. É uma comédia grega. Ou seja, nós temos aqui uma peça teatral que vai criticar a sociedade, criticar os costumes da sociedade, no caso aqui, sociedade ateniense, mas é pelo riso, galera. E a gente sabe que o gênero comédia, né, a comédia, inclusive hoje, é, é, nos filmes, nas histórias em quadrinhos, nas narrativas literárias, a comédia é um bom artifício, né, para se criticar algo, mas aí se critica a partir de cenas, de passagens cômicas, né, que vai provocar o riso. E outra coisa que a gente tem que se atentar aqui, a comédia na Grécia Antiga, ela será representada, terá como, digamos assim, como protagonista seres inferiores. E aqui, seres inferiores é dentro da perspectiva dos gregos lá na antiguidade, tá bom? Enquanto que a tragédia será protagonizada, digamos assim, né, o herói trágico, né? Ele será um ser superior, né? Ou um ser de caráter elevado, e aí nós vamos ter aqui príncipes, reis, deuses, titãs. Aqui na comédia nós vamos ter aqui seres inferiores. Na visão grega, ah, pessoas em situação vulnerável na rua, pessoas com problemas com a bebida, ou ladrões, ou mulheres. No caso aqui, a nossa heroína cômica é Lisístrata, tá bom? Uma mulher ateniense. Então, dentro da perspectiva grega, a mulher, e nós sabemos, né, que o papel social, político da mulher, ele não é valorizado, né, não tem uma importância para o homem grego, para o homem ateniense no período. Então, aqui Lisístrata é a nossa heroína, um ser inferior, de acordo com os gregos, os atenienses lá da antiguidade, certo? Outra coisa que nós temos que nos atentar aqui, assim como nas tragédias,
nós vamos ter um coro nas comédias. Que é um coro? O coro é quando nós temos, funciona como um coletivo e tem uma função primordial, que é servir de transição entre uma cena que acabou de acontecer e a cena que virá adiante. E normalmente a gente tem um membro do coro, normalmente é chamado de corifeu, que vai interagir com os personagens principais, ou seja, vai representar, ser a voz de todo aquele coletivo. E outra coisa importante aqui que nós temos que nos atentar com o coro é que o coro, quando ele tem a voz, quando ele vai se pronunciar, ele se pronuncia cantando, tá bom, gente? Então aqui são elementos para a gente começar a falar de Lisístrata, que é estruturado de uma maneira até muito simples, né? Nós temos ali no início da peça a reunião das mulheres que pretendem, além da greve de sexo, tomar a Acrópole para forçar os homens atenienses a propor um acordo de paz, né? Que eles estavam em guerra contra os espartanos. Ah, de início nós temos essa reunião, o juramento e logo na sequência a tomada da Acrópole. É muito importante a gente se atentar com as interações dos coros, que aqui nós temos dois coros, né? Um coro de homens velhos e outro coro de mulheres que estão ali servindo as grevistas, digamos assim, né, ali na beira da Acrópole, tá bom? Então a gente tem uma interação entre esses dois coros, e normalmente nas peças teatrais a gente tem apenas um, aqui em Lisístrata a gente tem dois. Cenas importantes que a gente tem que gravar para nossa prova, galerinha. A URGS, ela pode abordar a cena em que a Lisístrata está interagindo com o comissário e os soldados tentam prender Lisístrata e as mulheres que já tomaram a Acrópole, mas a Lisístrata e essas mulheres resistem à prisão, e a Lisístrata expõe como ela é tratada em casa e por que que ela está comandando, né, toda essa greve de sexo e a tomada da Acrópole, que é justamente para tentar conscientizar os homens, ou melhor, forçar os homens atenienses e espartanos também, a um acordo de paz, tá bom? Mais momentos importantes. Tem uma cena em que a Lisístrata, ela está impedindo algumas mulheres que estão que querem fugir da Acrópole, querem quebrar o juramento porque estão sentindo falta das relações sexuais com os maridos. Outra cena importante, ainda dentro da questão do aprofundamento, né, da greve, os dias passam e o marido de uma das atenienses, né, a Mirrina, a, essa ateniense, o marido dela, Cinésias, vai até a Acrópole para conversar com a mulher, e é importante a gente notar aqui, tá? Apesar dos pedidos e apesar até da própria tentação em deitar com o marido, a Mirrina não quebra o juramento. Outro ponto importante aqui, já encaminhando para o final da peça, é a chegada do embaixador de Esparta, ali na frente da Acrópole, e o ministro de Atenas, ali na frente da Acrópole, interagem com a Lisístrata, conversam com ela, e a Lisístrata promete: quando tiver um acordo de paz, a gente encerra a greve e vamos sair da Acrópole. Nós temos o acordo de paz e quem sela a paz é a conciliação personificada. Ou seja, nós vamos ter aqui um ator vestido da personagem conciliação e que vai acabar selando a paz. E aí, então, ali no final da peça, nós vamos ter um festejo completo ali para celebrar a paz. Personagens principais, galerinha, que a gente tem que se atentar. Aquela questãozinha da URGS, né? Em que nós temos aqui dois, três personagens e a gente tem que relacionar com características desses personagens, né? Colocar um númerozinho ali entre os parênteses e ver qual é a sequência correta, né? Essa é uma questão clássica da URGS e pode aparecer também. Lisístrata, a nossa protagonista, né? A nossa heroína cômica, ela que lidera a greve e também a tomada da Acrópole, ateniense, né? Outra ateniense é Cleonice, que é uma das responsáveis pelo alívio cômico também.
principalmente por conta da greve do sexo, e ela sente, né, ah, ah, a falta da relação sexual. A Mirrina também ateniense, que já tem aquela cena com o marido no decorrer da peça. A Lampito, é muito importante a gente prestar atenção aqui na Lampito, porque ela não é ateniense, galerinha. Ela é espartana e ela vai para Atenas para dar apoio à greve ali das mulheres atenienses e ela informa que já está ocorrendo algo semelhante lá em Esparta para forçar os espartanos também. Cinésias, que a gente acabou de comentar aqui, marido da Mirrina. Temos aqui o coro de velhos, né? E o coro de mulheres. O comissário, que é uma das primeiras cenas, acaba interagindo com a Lisístrata e com as outras mulheres, junto com soldados para tentar prendê-las, e não consegue. E lá no final, o embaixador de Esparta e o ministro de Atenas. Pontos importantes aqui. O contexto histórico, né, gente? A URGS, ela trabalha muito as questões a partir do contexto histórico. Então, pode aparecer aqui que o pano de fundo histórico da peça é a Guerra do Peloponeso, né? Vocês lembram ali? Atenas, Liga de Delos, a, a Esparta, Liga do Peloponeso. E aí, então, a gente tem esse embate entre essas cidades-estado, a Guerra do Peloponeso, que durou de 431 a.C. até 404 a.C. E nós temos aqui também toda aquela questão da política de Atenas, né, que é verbalizado pela Lisístrata, que os homens, mesmo com a guerra se prolongando, enfraquecendo as defesas da Grécia, no geral, né, contra as invasões bárbaras, na visão dos gregos, e nós vamos ter aqui também, é importante a gente prestar atenção no papel da mulher ateniense, né? Porque a mulher, ela não tem direitos políticos, né? Ela era vista como a pessoa que serve para a reprodução, e inclusive na própria boca da personagem Lisístrata, ela questiona o marido por que que nas assembleias, né, não se votam pela paz, para o fim da guerra, e o marido acaba ameaçando de agressão física. Então, a mulher tem um papel muito desvalorizado ali na Atenas da Grécia Antiga, e é importante a gente notar aqui toda uma linguagem de duplo sentido, né? Por exemplo, quando o coro, né, dos homens velhos estão levando madeiras, né, ali perto da Acrópole, eles falam, é para a gente arrombar, aí dá aquele silêncio, os portões, né? Enquanto queria dizer outra coisa, né? E a própria Cleonice, a própria Lisístra também tem essa linguagem dúbia, né? Essa linguagem de duplo sentido que então Aristófanes vai trabalhando os diálogos, vai trabalhando as conversas entre os personagens para dar uma conotação que pode ser ou não sexual. E uma outra coisa importante aqui, a conciliação, né? A conciliação é algo abstrato, né? E a gente sabe que os gregos, quando personificam algo abstrato, sabedoria, o amor, né? No caso, Atenas, Ártemis, a gente tem aqui uma referência clara à mitologia grega. Então, a conciliação personificada está ligada à mitologia grega. Espero que vocês tenham gostado, gente. Repito, deixa o like nesse vídeo se vocês gostaram. Ah, Se inscreva aqui no canal do Universitário Litoral e também clica no sininho para ativar as notificações, mais vídeos, mais dicas sobre leituras obrigatórias ou sobre outros conteúdos para, para vocês mandarem bem, né, no vestibular. Um abraço e até a próxima!